Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar o que Deus tem colocado em nosso coração. Queremos aproveitar aqui a oportunidade, agradecer a todas as irmãs que participaram conosco ontem de uma meditação sobre o livro de Esther. Aprendemos muito, cada uma das irmãs que participaram tiveram a oportunidade de, em uma frase, em algumas palavras, colaborar para nos compartilhar aquilo que o Senhor falou nos seus corações. E nós tivemos um grande crescimento, foi maravilhoso. E oramos também pelas irmãs que não puderam participar. Se Deus quiser, a partir de setembro, nós já estaremos reunidas, lá no templo e com todos os cuidados e teremos nossas reuniões presenciais, se Deus quiser. Oramos por isso, amém? Oramos também para que Deus nos abençoe, que possamos estar no próximo mês participando da ceia do Senhor, como tivemos no domingo passado. Foi um momento muito bom, um momento maravilhoso de comunhão, de participar e lembrar do sacrifício do Senhor em nosso lugar. Amém? Glória a Deus por isso. E eu quero hoje trazer uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Está no livro de Provérbios, capítulo 19 e o versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, nós sabemos que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Precisamos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, Deus nos mostra claramente o que fazer, mas nós não fazemos porque... Por que nós não fazemos? Porque muitas vezes nós não gostamos do plano de Deus. Nós temos o nosso plano, a nossa maneira de ser, de planejar, de viver. E muitas vezes o plano de Deus é diferente. E lembrando disso, nós lembramos de Jonas. Deus tinha um plano para Jonas de levar a sua palavra ao povo de Nínive. Só que Jonas não aceitou o plano de Deus e pegou o barco, pegou o navio e foi para outra cidade. E todos conhecem a história, que muitos até dizem que o seminário que ele passou de 3 noites e 3 dias, dentro da barriga de um grande peixe. Mas lá ele orou, pediu perdão e o Senhor levou Jonas ao propósito que ele tinha. Que nós venhamos a ser obedientes à sua palavra, aceitar o plano de Deus nas nossas vidas. Que nós não venhamos a relutar contra os planos de Deus. E fazendo a meditação diária, ao qual sempre faço, no dia 20 de agosto, eu li um texto que diz: crescendo em maturidade, assim fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 18. E pensando nesse versículo, nessa palavra, fica nesse mesmo texto aqui do plano de Deus na nossa vida e dos nossos planos. Nos nossos planos, nós fixamos muito aquilo que vemos. Nós vemos a pessoa e nós tiramos as nossas conclusões por tudo aquilo que vemos. Mas a palavra de Deus diz que Ele não vê somente o exterior, mas Ele vê a intenção do nosso coração. E nós glorificamos a Deus porque Deus é aquele que abre os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos seguir o plano que Ele diz na sua palavra. A palavra de Deus é a carta de Deus para nós.
É a carta de Deus dizendo: meu filho, faz isso que vai dar certo. Meu filho, não faz isso, não vai dar certo. Ele sabe o amanhã, nós não sabemos. E que essa palavra fique gravada em nosso coração. Que Ele sabe tudo de nós. E quando nós aceitamos o plano dele na nossa vida, nós vamos vencer. Nós vamos lutar. Vamos lutar sim, aqui não é o nosso descanso. Quando nós lemos na palavra de Deus e nós voltamos lá àquela palavra de Jesus, quando fala aos seus discípulos na oração sacerdotal de Cristo, ele diz: Pai, eles continuam no mundo, eu vou para junto de ti, mas eles ainda continuam no mundo. Nós ainda estamos aqui neste mundo, mas nós sabemos que o nosso descanso não é aqui. Nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. Nós temos a nossa pátria celestial, a nossa Canaã celestial. E é esse o nosso alvo, esse é o nosso propósito de cada dia vencer. E vencer. E da onde vem essa força? Da onde vem essa graça de vencer? Vem de Jesus. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28 e 20. Então essa palavra, firmados nessa palavra que nós vamos caminhando, vamos meditando na palavra, o Senhor vai falando conosco, nós vamos compartilhando essa palavra. Porque quando Deus fala com nós, é muito maravilhoso. Ontem eu ainda comentei com meu esposo, né? E eu até falei para ele: lembra de um lugar muito bom, quem sabe o melhor restaurante da cidade de Belo Horizonte? Aí eu disse: mesmo que a gente estivesse lá participando, comendo uma comida muito boa, a presença de Deus é um banquete que não tem como comparar as coisas aqui neste mundo. Quando você sente a presença de Deus na sua vida, você sente esse renovo na fé, esse renovo das tuas forças, esse renovo do Espírito Santo, não tem nada neste mundo que nós podemos comparar. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E que nós venhamos dar prioridade em buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, como diz em Isaías. Buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Esse é o nosso momento, querida igreja do Senhor. Querido povo de Deus, que cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas lutas, uns mais, outros menos, mas todos nós estamos nessa caminhada seguindo os passos do nosso Mestre amado, que deu a vida dele por nós, que derramou seu sangue precioso para purificar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, é o primeiro passo dessa caminhada. Depois vem o batismo nas águas. A Bíblia diz que aquele que for batizado será salvo. Aquele que não crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer será condenado. E Deus nos deu essa graça, usando alguém para nos transmitir a sua palavra. Nós sabemos que o batismo em si não salva. Quem salva é Jesus, o sacrifício dele. Mas o batismo é um passo de obediência. Jesus não precisava batizar. Ele era o Filho de Deus. Mas ele foi ao Rio Jordão e foi batizado por João Batista, nos dando um exemplo que ali foi sepultado. O batismo quer dizer imersão. Ali fica sepultado o velho homem e renova uma nova vida, renasce uma nova vida. Glória a Deus por isso. E nós já passamos por esses passos, aí agora nós temos o passo de participar da ceia, que é a comunhão, que nós lembramos a morte e o sacrifício de Jesus, e a nossa vida diária com Deus, queridos. A nossa vida diária com Deus, aqui está o maná de Deus para cada um de nós. Aqui está a minha Bíblia. Temos uma Bíblia aqui, quem sabe, aonde está a tua Bíblia? Né? Cada um tem a sua.
ela fechada é um livro, mas a Bíblia aberta, lida e praticada é a boca de Deus falando conosco. Glória a Deus por isso. E que nós venhamos crer. Muitas pessoas, quando se aproximaram de Jesus para buscar uma cura, Jesus sempre diz: a tua fé te salvou. Eles receberam a cura do corpo e receberam também o perdão dos seus pecados. E aqueles que creram e seguiram Jesus receberam também a vida eterna. Irmãos, a cura do corpo é um milagre. E Jesus continua fazendo milagre. Jesus continua, nós vemos muitas pessoas, vimos até essa semana, né, ouvimos o testemunho do pastor Hélio Correia. Eu venci a Covid-19. Quantas pessoas estão vencendo? Ontem vi 2.730.000 pessoas curadas, né, já venceram a Covid-19. Então, todos os dias, Deus continua fazendo milagre. Mas nós que lemos a palavra de Deus, nós sabemos que nós precisamos de saúde. Nós precisamos ter forças para falar, forças para caminhar. Nós precisamos ter o nosso físico com saúde. Mas, queridos, a saúde espiritual conta muito. Você precisa de paz. Não a paz passageira que o mundo dá. Jesus dá uma paz permanente. Você pode ver as ondas do mar muito alta, muito furiosa, mas você sabe que Jesus está no barco da tua vida. E se Ele está no barco da tua vida, você não tem o que temer. Ele tem poder para dizer: acalma-te, vento, cessa-te, mar. Esse é o poder dele. Juntamente com os seus discípulos, foi isso que ele fez. Hoje ele continua o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Louvamos a Deus por isso. Esse é o Deus que nós servimos, que tem todo o poder para dizer: até aqui tu suportou, deixa eu tomar a direção da tua vida. Então, quando você pede para o Senhor, Ele vai ouvir a tua oração. Ele ouve a nossa oração. E aqui, no texto de hoje, na meditação de hoje, eu li o Salmo capítulo 6 e o versículo 8. Afasta-se todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica e o Senhor aceitou a minha oração. Esse é um salmo de Davi. Davi, nós sabemos que foi um rei muito usado por Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E chegou um momento que ele diz: porque o Senhor ouviu o meu choro, ouviu o meu lamento, né? O Senhor ouviu a minha súplica e o Senhor aceitou a minha oração. Tem um momento que nós oramos e pedimos e nós devemos falar com Deus. Fala com Deus do teu jeito, com as tuas palavras, da maneira como você fala, e Deus vai ouvir a tua oração. E diz: quando oramos, Deus nos ouve e Ele responde. Nós já falamos aqui, Ele responde, às vezes dizendo sim, às vezes dizendo não e às vezes dizendo: espera, não é o momento. Que nós venhamos saber que o tempo de Deus é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o certo. Quando Ele muitas vezes nos disciplina, Ele vai nos disciplinar para o nosso bem. Mesmo que Ele permita uma luta, uma dificuldade, Ele é a vontade permissiva dele para o nosso bem. Filho meu, dá-me o seu coração e mantenha os seus olhos nos meus caminhos. É o que o Senhor pede de nós. Dá-me o teu coração. Nós ouvimos a mensagem do pastor Felício, né? Sobre nós entregar o nosso coração. O coração é onde está todo o nosso ser,
né, está representado pelo nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos. E o Senhor Jesus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Está lá em Provérbios capítulo 23 e o versículo 26. Dá-me o teu coração e mantenha os seus olhos nos meus caminhos. É muito importante, queridos, nós manter os nossos olhos nos caminhos do Senhor, nas palavras do Senhor, porque muitas vozes nós ouvimos durante o dia. Durante esse dia, quem sabe você vai ouvir muitas vozes, mas o que você vai absorver? A Bíblia diz: examinai todas as coisas e retém o que é bom. Retém o que é bom para permanecer no caminho do Senhor. Porque Jesus disse lá em João 14:2, eu sou o caminho, 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Então, assim como diz esse Provérbios, que nós possamos manter os nossos olhos, né, fixar os nossos olhos nesse caminho que é o Senhor Jesus. É fácil? Ele não disse que é fácil, mas ele disse uma palavra, que ele estaria conosco. E se ele está conosco, nós vamos vencer. Vamos vencer todas as dificuldades. O momento é difícil em todas as áreas da nossa vida. Agora estávamos comentando há pouco tempo, são 5 meses que nós estamos tendo essa palavra por esse canal que é a internet. E que o Senhor venha usar a minha vida, venha usar a tua vida, que você possa levar o teu testemunho, a tua experiência. Qual tem sido a tua experiência com Deus nesses 5 meses? É uma pergunta. O que eu tenho para contar nesses 5 meses? Muitas coisas eu tenho para contar. Nós podemos dizer, como diz o salmista: até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Amém? Glória a Deus por isso. E aqui, também nessa meditação de hoje, permaneça em paz, continue agradecendo a Deus, porque Ele está trabalhando em sua vida. Mesmo nesse momento difícil, o Senhor está trabalhando na minha vida. Está trabalhando na minha vida para que eu possa ser uma pessoa melhor, que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã do que eu fui hoje, sempre melhorando no Senhor. E como é que acontece isso? É permanecendo no caminho do Senhor, dando ouvido àquilo que o Senhor tem para os nossos corações, sendo sensível. Queridos, nós temos os nossos ouvidos espirituais. Nós sabemos que para um músico ser um bom músico, ele tem que ter um ouvido muito afinado, para saber se o instrumento está afinado, para saber o tempo, para saber toda a sincronia de uma música. Ele precisa ter um ouvido muito bom. Mas para nós crescermos espiritualmente, nós temos que ser sensível ao ouvido espiritual. Ouvir Deus é diferente do que ouvir uma música. Deus até pode falar conosco através de uma música, através de uma palavra, através de um versículo, através de um testemunho. Deus fala conosco de muitas maneiras, mas é o ouvido espiritual que tem que ser aguçado. E que o Senhor, cada dia, Ele tem uma palavra, e que Ele, cada dia, possa renovar as tuas forças, renovar a tua fé, te renovar no seu Santo Espírito. E que nós venhamos ser produtivos, reclamar menos e agradecer mais. Nós temos uma tendência de dizer: coitadinho de mim. Quase todos têm uma história triste. Você não sabe o que eu passei. Nós gostamos de muitas vezes contar a nossa história triste. Mas, queridos, muitas vezes não é o que Deus quer que nós venhamos contar a nossa história triste. Vamos contar o que o Senhor tem feito em nossa vida.
Vamos contar o milagre que aconteceu no momento que nós começamos a trilhar este caminho. A Bíblia diz lá em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que nós venhamos contar as experiências que nós temos com Deus. As experiências que o Senhor tem permitido nós vivermos. Glória a Deus por isso. Eu posso sentir a presença dEle neste momento, quando nós meditamos na sua palavra. Porque é maravilhoso nós saber que assim como Deus esteve com o seu povo juntamente com Moisés, com o povo de Israel, mandando o maná todos os dias. Não era para guardar, não precisava guardar. No outro dia vinha o maná novinho. Assim é a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E que nós venhamos contar com alegria o que o Senhor tem feito na nossa vida. Glória a Deus. Eu glorifico o Senhor, que já estou trilhando nesse caminho meio século, 50 anos servindo o Senhor. E eu não me arrependo um segundo na minha vida de ter aceitado Jesus como meu Salvador. E que eu venha ser uma pessoa produtiva, que eu venha contar aquilo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que o Senhor fez na vida da minha família, aquilo que o Senhor está fazendo no meio da sua igreja. Glória a Deus por isso, e que nós venhamos glorificar. Hoje de manhã eu anotei, não sei se está aqui, mas eu anotei um louvor que veio, quase todos os momentos que eu peço ao Senhor, eu escrevi um louvor. E esse louvor diz: a Deus a glória, a Deus a honra, a Deus o louvor, para todo sempre. E que esse louvor, na minha vida, na tua vida, nós temos. Deus nos criou com algo específico, não somente ser mais um aqui neste mundo, mas Deus nos criou para glorificar o seu nome. E quando isso não acontece, algo está errado, está faltando algo. Você pode ter sucesso em muitas áreas na tua vida, mas quando você não consegue glorificar a Deus por tudo que Ele é, pela sua criação, pelo poder que há no nome dEle. O nome do Senhor está acima de todo nome. E nós sabemos que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas que não venha ser somente no dia do grande trono branco, aonde Ele vai separar, mas que possa ser hoje. Que eu venha hoje glorificar o Senhor e dizer que o nome dEle está acima de todo nome. Dizer que não existe nesse mundo um homem, uma pessoa, uma imagem, nada que eu possa reverenciar a não ser Deus. Deus o Criador, Deus que nos formou de um modo tão maravilhoso, e nos deu essa capacidade de refletir. Nos deu essa capacidade de separar entre o bem e o mal. Ninguém pode dizer: eu caí num erro, mas eu não sabia. Deus nos deu a faculdade de pensar. Isso é o certo, isso é errado. Que o Espírito Santo venha me dar graça. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós precisamos da graça dEle, do poder dEle, da unção dEle. Todos os dias negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir no seu caminho. Que nós não venhamos julgar ninguém, que nós possamos olhar para dentro de nós. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si perante Deus. Pegue essa palavra para você, faça um exame, um autoexame na sua consciência. E peça para o Senhor: Jesus, quantas coisas o Senhor já fez na minha vida. E que nós venhamos testemunhar o que o Senhor tem feito na nossa vida, glorificar o seu nome e saber que Ele é Deus. Ontem eu li
eu li aquele versículo que diz que se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. E tem um louvor que diz: os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade, mande que esse povo cale, não perturbem a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se ele se calar, então as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Fala do amor de Deus. Fala do que o Senhor tem feito na tua vida. Testemunha do nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor através da tua vida. Sempre eu falo, nós não merecemos nada. Nós não temos, às vezes a pessoa diz: obrigada porque você orou por mim e eu fui curado. Obrigada porque você orou por mim. A glória é do Senhor. Nós não temos poder nenhum. Nós somos o canal que Deus usa pela sua grande e infinita misericórdia. Amém? Canta, meu povo, alegra, meu povo. Você que tem o dom de louvar, de cantar, de adorar, adore ao Senhor. Esse é o momento. O maior sacrifício que o Senhor pede hoje não é sacrifício de nós caminhar de joelho, né? Caminhar de pé no chão. O sacrifício que o Senhor pede hoje é o sacrifício da obediência. Obediência à sua palavra. Glória a Deus por isso. E que eu venha fazer, mesmo que nós lemos também no Salmo sobre o sacrifício de louvor. Muitas vezes nós estamos com um problema tão grave, mas mesmo assim nós temos um louvor. E o Senhor vê o nosso coração, o Senhor sabe tudo de nós. Sabe o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Nós somos uma trilogia. Muitas vezes nosso corpo está bem, mas a nossa alma está angustiada. A nossa alma é os nossos sentimentos, a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas muitas vezes a carne é fraca. Mas que nós venhamos alimentar o espírito, e daí, se nós temos realmente um espírito pronto para adorar o Senhor, nós vamos vencer. Amém, queridos? Fique com essa palavra. Fique com essa palavra. Não deixe de adorar por nem um segundo. E lembre-se que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Mesmo que nós venhamos ter o nosso plano, mesmo que muitas vezes nós não aceitamos o plano de Deus, porque não é confortável para nós, mas nós sabemos que o que vai prevalecer é o propósito, é o plano do Senhor. Nós vamos pagar um preço muito alto, como muitas pessoas nós lemos na palavra, né? Citamos aqui apenas um, que foi Jonas, mas muitos tentaram fazer o segundo plano e pagaram um preço muito alto. Lembre-se que o propósito do Senhor vai prevalecer, quer nós queiramos ou não. Vai prevalecer o propósito do Senhor na nossa vida. Quando Ele tem um chamado, Ele tem um propósito, nós podemos andar por vários caminhos, achando que aquilo é o melhor, mas nós vamos chegar no propósito do Senhor, quando nós deixamos o Senhor moldar a nossa vida. Quando nós temos um coração quebrantado e contrito, como teve Davi. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Vamos nos humilhar diante do Senhor, pedir a sua misericórdia, que nós não venhamos ser teimosos e que nós venhamos ser obedientes, para que o plano de Deus venha se cumprir nas nossas vidas. Vamos orar e pedir que o Senhor venha abençoar cada vida. Oramos. Grande Deus, soberano Pai Celestial, oramos neste momento, Senhor. Oramos pela igreja Shalom Adonai. Oramos, Senhor, por cada família
Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, renovar a fé, renovar as forças, renovar no seu Santo Espírito, Pai. Que tenhamos força para caminhar mais uma milha. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que tudo está nas tuas mãos, Senhor. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nosso país. Nós oramos pelos governantes do nosso país, Pai. Nós oramos pelos médicos, os enfermeiros, Pai, que têm, Senhor, lidado com essa doença. Em nome de Jesus, nós pedimos, tem misericórdia, renova, Senhor, as forças de cada um. Ó Deus, que o temor do teu nome possa estar no coração de cada um desses profissionais, Pai. Que o Senhor venha dar graça. Nós oramos por aqueles que já venceram, Pai, aqueles que ainda estão hospitalizados, que tenham força e graça do Senhor para vencer, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, entregamos a nossa vida, a nossa família e pedimos, renova a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor.